Após classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, Vasco encara Fluminense nesse próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar dessa partida de ontem, uma partida emocionante, classificação com muita preocupação no final ali, devido às questões do que aconteceu. Léo Jardim, mais uma vez, se destacando. E o Laude Augusto? O que aconteceu com o jogador? O artista não pode ser sufocado? Entre essas e outras, o Vasco continua aí tentando de alguma forma manter uma estabilidade na equipe, principalmente vindo da parte técnica. O Fernando Diniz precisa trabalhar bastante essa parte dos jogadores. E vamos falar deste jogo importante que aconteceu ontem e da próxima partida. Galera que estiver chegando, puder dar aquela moral, se inscreva no canal, curte, compartilhe com mais vascaíno. Você, torcedor, que é o parceiro do canal Vasco é Nosso. Então é isso, galera. Meu nome é Paulinho, estou fazendo mais um vídeo aqui no canal Vasco é Nosso. Ontem, por um acaso, eu estava trabalhando, vindo de viagem do trabalho para casa, peguei uma parte do jogo, atualizando aí algumas situações desse jogo, tentando de alguma forma entender o que aconteceu na partida. Eu acredito que o primeiro tempo do Vasco foi um primeiro tempo consistente. Algumas peças ali, querendo ou não tiveram uma boa participação. A principal, o Felipe Coutinho, surpreendeu. Ontem ele não estava bem, primeiro tempo do jogo, não ajudou muito a equipe com o seu futebol, estava muito aquém do que é o Felipe Coutinho. Há muito tempo a gente vem aí, né, tentando ver uma melhora do jogador, e ontem nós não conseguimos ver algo diferente do que a gente vem vendo, né, nos últimos jogos. Então, o Vasco ali pressionando, o Vasco tentando de alguma maneira infiltrar na defesa da equipe do Operário. E aí, em um determinado momento, uma jogada individual do Ryan, jogador que se destacou bastante ontem, muito cobrado pelo Fernando Diniz, por um acaso, tomou uma bola do zagueiro da equipe do Operário, e com a jogada infiltração ali, fazendo aquele facão na área, deu um chute bem forte. O goleiro do Operário, bola passou por entre as pernas do goleiro. O Vasco saindo no primeiro tempo com 1-0, com a vantagem. O Vasco tinha tudo para a gente, como torcedor, e vir acompanhando a ideia de ampliar o placar no segundo tempo. O Vasco virou o primeiro tempo 1-0, jogando bem, independente dos jogadores, como eu disse aqui, o Coutinho não está tão bem no dia, mas a equipe estava voluntariosa, estava conseguindo construir. Paulo Henrique, em destaque também da partida de ontem, jogou bastante, né? Tanto Paulo Henrique quanto o Ryan ali do lado direito ali. A questão do Verratti estava voltando muito também, atrapalhou acho que um pouco a questão do ataque, mas independente disso, saímos no primeiro tempo com 1-0. No segundo tempo, né, a gente pressionou, chegou a pressionar no início do jogo, e depois das trocas, em um determinado momento ali, a equipe do Vasco começou a aceitar um pouco mais as investidas da equipe do Operário. E até o finalzinho ali do segundo tempo, a pressão toda foi do Operário. O Vasco recuou de uma forma assim bem complicada. A gente já teve esse exemplo esse ano, né? O Vasco recuar e trazer a equipe adversária para cima. Então, na pressão, o Operário, no finalzinho ali dos acréscimos, 47 mais ou menos assim, conseguiu um gol de cabeça, um empate. E aí, nos pênaltis, né, 1-1 empatamos fora e 1-1 antes, resultados iguais, pênalti. E aí brilhou a estrela do Léo Jardim. Léo Jardim defendeu 3 pênaltis, o último, inclusive, foi o pênalti batido pelo Operário, ele defendeu. A pressão estava instalada, não tinha jeito. João Vitor, o Vasco estava batendo os pênaltis, Léo Jardim já tinha defendido um pênalti, o João Vitor perdeu. Então, aquilo ali deu uma desestabilizada ali nos jogadores, inclusive teve até uma confusão ali entre os jogadores do Vasco e do Operário. Mas
Independente disso, o Vasco conseguiu, né? Com o Léo Jardim, mais uma vez o herói aí, né? Pretendido pelo Porto. Ficar atento aí se o Porto realmente vai vir com esse caminhão de dinheiro aí para levar o jogador. Esperamos que não saia, né? Um jogador que se destaca bastante aí no Vasco, o Léo Jardim, como o Verratti, entre alguns outros jogadores. Então, esperamos que ele continue no Vasco, dando essa alegria, né? Para a torcida vascaína, como aconteceu ontem. E o Lloyd Augusto foi um dos batedores de pênalti, fez o gol. Mas teve ali uma parte ali dele ali, né? Do que não sufocou o artista ali, botou a mão na orelha ali para a torcida do Vasco. Acho que foi uma atitude assim meio absurda e um pouco sem contexto assim ele fazer isso, porque a torcida é isso mesmo, vai cobrar, não adianta. O jogador dentro de campo tem que entregar para poder a torcida apoiar. Então, se não vê entrega, a torcida não tem jeito, vai criticar mesmo, vai vaiar. E ontem ele, na minha opinião, foi infeliz naquele gesto dele ali. O Diniz na coletiva disse que não viu. Acredito que ele deva já ter visto já. Depois da coletiva ele deve ter visto o vídeo. E vamos ver o que a diretoria vai fazer e vai falar a respeito com relação ao Lloyd. Precisa ter um pouco mais de cuidado, precisa se entregar um pouco mais dentro de campo. A cobrança dentro do Vasco é isso mesmo, tem que aguentar pressão. Se não aguentar pressão, felizmente não tem capacidade de vestir essa camisa pesada, que é a camisa do Vasco. Então acho que essa questão aí do Lloyd é uma questão hoje relacionada à comissão técnica. O Diniz deve conversar com o jogador e, se não tiver jeito, segue o caminho dele aí para outro clube, quem sabe aí emprestado. A gente não sabe como é que seria a situação dele, né? Então é isso. O jogo de ontem foi isso, um resumão aí para poder falar. É um jogo que mexeu com as emoções da torcida, né? A gente não tem jeito, a gente vai ficar preocupado, o coração bate a mil, mas a classificação veio e o mais importante foi isso, e comemorar, aceitar que as dificuldades vão acontecer em outros jogos, como aconteceu nesse de ontem. E o Diniz foi bem feliz, falando que os jogadores conseguiram aguentar a pressão e conseguiram passar por um momento difícil. E acho que isso é o trabalho do técnico junto com a equipe, e os jogadores entenderem melhor o que é realmente a pressão dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Com relação ao jogo de sábado, Vasco Fluminense, próximo sábado às 18h30, jogo no Maracanã. A gente tem o desfalque do Felipe Coutinho. Felipe Coutinho foi expulso no último jogo contra o Fortaleza. Aquela confusão que aconteceu ali com o Marinho e ele. Na verdade, o Marinho deu uma cotovelada no Piton e o Coutinho foi tirar satisfação com o Marinho, e o Daronco foi lá e expulsou o Coutinho. Acreditava que pudesse dar um cartão amarelo ali pro Coutinho, por causa das discussões, e o Marinho, por ter dado a cotovelada, realmente deveria ser expulso. Agora a gente vai contra o Fluminense sem o Coutinho. Vamos ver o que o Diniz vai ter como apresentar para esse jogo. Os treinos dessa semana devem começar amanhã, né? Hoje deve ter um regenerativo devido ao jogo de ontem. Terminou um jogo bem tarde. Hoje deve ter um regenerativo aí, quarta-feira. Quinta deve ter algum treino. Sexta e sábado para o jogo. Vamos torcer para que o Vasco faça uma partida espetacular, uma partida que a gente possa competir com um adversário difícil, jogando no Maracanã. Na minha opinião, o Maracanã é um campo neutro. O torcedor do Vasco deve comparecer em grande número, está feliz com relação à classificação. E aí, sábado eu vou estar trabalhando, mas vou estar acompanhando e vou estar torcendo para que o Vasco saia vencedor dessa partida também contra o Fluminense. Então é isso, galera. Um ótimo dia para todos aí, uma quarta-feira. Um abraço, saudações vascaínas. Grato aí por você estar dando aquela moral. Quem puder, curte, compartilhe com mais vascaínos, se inscreva. Você, torcedor, que é o parceiro do canal Vasco é Nosso. Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima.